Olá, aluno do segundo ano, tudo bem com você? Nessa aula aqui vamos fazer a correção aqui da semana 4 do PET de matemática. Logo na primeira questão aqui, a questão 11, fala o seguinte: de quantas maneiras você pode ir da cidade X para a cidade Y? Aqui nós vamos considerar que não há nenhuma ponte aqui entre a cidade A e a cidade B, ok? Então aqui, ó, partindo da cidade X para a cidade Y, nós temos a possibilidade de passar por A ou passar por B. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: quantos caminhos eu tenho aqui? 3, não é isso? Quantos caminhos eu tenho aqui? 5. Quantos caminhos eu tenho aqui? 2. E quantos caminhos eu tenho aqui? 4. Então aqui eu tenho, ó, partindo da cidade X para a cidade Y, passando por A, nós temos 3 vezes 5. Nós temos 15 possibilidades, 15 caminhos, tá bom? Indo da cidade X para a cidade Y, nós temos 4 vezes 2 igual a 8. Então, assim, como eu posso ir da cidade X para a cidade Y passando por A ou passando por B, nós vamos somar. O ou em matemática a gente soma. O i em matemática a gente multiplica. No caso aqui, se fosse da cidade X para a cidade Y passando por A e passando por B, a gente teria que multiplicar, tá bom? No caso aqui nós vamos somar, que vai dar exatamente 23. Então aqui é a resposta, ok? Seguindo aqui, ó, vamos para a questão 12. A questão 12 diz o seguinte: uma rede de supermercados fornece aos seus clientes um cartão de crédito aqui, cuja identificação é formada por 3 letras distintas, cuidado com isso, dentre as 26 aqui do nosso alfabeto, seguidas de 4 algarismos, 4 números também distintos, tá bom? Eu vou separar aqui, 2, 3, 4, também distintos. Uma determinada cidade receberá os cartões que tem L como a terceira letra, o último algarismo é 0 e o penúltimo algarismo é 1. Pessoal, é o seguinte: se aqui não falasse distintos, os algarismos distintos, era só eu pegar aqui, ó, 26 vezes 26 vezes 1, porque aqui eu só escolhi uma letra. Aqui seria 10 vezes 10 vezes 1 vezes 1, ok? Mas como aqui falou de distintos, a gente tem que pensar o seguinte, ó, são 26 letras, só que uma já está aqui, que é o L. Então, uma eu já escolhi. Se eu já escolhi uma, sobraram quantas? 25. Então, eu tenho 25 letras para colocar aqui. Se eu já escolhi uma aqui das 25 para cá, sobraram 24 letras, ok? Aqui é a mesma coisa dos números. Se são 10 números, eu já escolhi um, sobraram 9. Já escolhi um outro, sobraram 8. Então, aqui vai ficar 8, 7. E aqui eu já escolhi. Aqui foi o número 1 que eu escolhi para cá. E aqui eu escolhi um número que foi o 0. Tá bom? Então, multiplicando isso aqui, 25 vezes 24 vezes 8 vezes 7, nós vamos ter exatamente 33.600. Ok? Aqui é a letra A. A questão 13 diz o seguinte: o segredo de um cofre é formado por uma sequência de 4 números e 2 dígitos, né? De 00 a 99. Uma pessoa decide tentar abrir o cofre sem saber a formação do segredo. Por exemplo, 15, 26, 00, 52. Então ele digitou essa sequência aqui. Se essa pessoa leva 1 segundo para experimentar cada combinação possível, trabalhando ininterruptamente e anotando cada tentativa já feita para não a repetir,
Qual será o tempo máximo que poderá levar para abrir o cofre? Pessoal, o seguinte, essa questão, você tem aqui, ó, são 4 números. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, de 2 dígitos. Então o primeiro número aqui, eu tenho 10, né? Eu tenho 10 dígitos aqui que eu posso escolher, 10 números que eu posso escolher para cá. No caso aqui de 0 a 9. E eu tenho 10 para escolher esse segundo número aqui. Então eu tenho aqui o total de 10 vezes 10, eu tenho 100 números. Então eu vou ter 100 vezes 100 vezes 100 vezes 100. Ok? Então eu tenho exatamente 100 milhões de números, né? 100 milhões de dígitos aqui. Ok? Essa questão é o seguinte. Eu fiz uma pesquisa aqui, observei que todo mundo chegou aqui no final aqui, ó, 100 milhões de segundos. Tá bom? Porque é 1 segundo para cada sequência. Só que aqui tem um pequeno problema. Ó. 1 segundo para experimentar cada combinação possível. Ele leva 1 segundo para testar, experimentar cada combinação. Se é cada combinação, então aqui, ó, eu tenho 100 milhões de segundos. Está aqui a resposta, tá bom? Porque é o seguinte, se aqui falasse assim, ó, 1 segundo para cada sequência, aí iria mudar o cálculo. Porque aqui nós temos a sequência é formada por esses 4 números, tá bom? Mas aqui está a resposta, ok? Vamos para a questão 14, que é a nossa última questão aqui. A questão 14 diz o seguinte, ó. No Nordeste brasileiro é comum encontrarmos peças de artesanato construídas por garrafas preenchidas com areia de diferentes cores, formando desenhos. Um artesão deseja fazer peças com areia de cores cinza, azul, verde e amarela, mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem. A paisagem ela pode ser, no caso aqui, a paisagem ela possui a casa, palmeira e fundo, né? Então, conforme a figura. Então, nós temos aqui o desenho aqui. O fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza, um ou outro. O ou aqui, no caso, depois você vai entender que aqui é um mais, tá bom? A casa pode ser na cor azul, verde ou amarelo. Então, nós temos 3 cores aqui para a casa, temos 2 cores aqui para o fundo, e a palmeira ela também pode ser representada na cor cinza ou verde. Então, nós temos 2 cores para a palmeira. Se o fundo não pode ter a mesma cor da casa nem da palmeira, por uma questão de contraste, porque se o fundo aqui, por exemplo, for azul e a palmeira for azul, a gente não vai conseguir enxergar, ok? Então, o número de variações que podem ser obtidas para a paisagem no caso aqui, nós temos aqui o fundo formado pela cor azul ou cinza, ok? Aqui é ou, né? Ou cinza. Se o fundo for azul, nós temos, para a casa, nós teremos 2 cores para a casa. Por que 2 cores? São 3 cores, mas no fundo não pode ser, a casa aqui não vai poder ser azul, ok? Então, nós só sobra verde e amarelo. Nós temos 2 cores para a casa e na matemática é vezes, tá bom? E quantas cores aqui para a palmeira?
Cadê a palmeira? Tem a cor cinza e verde. Então, nós temos duas cores para a palmeira. Se a casa for cinza, nós temos três cores aqui. Se o fundo aqui for cinza, nós temos três cores para a casa. Então, nós temos azul, verde e amarelo. Três cores para a casa. E quantas cores para a palmeira? Vai ter só uma. Por que só uma? Porque aqui, ó, se eu estou usando cinza, a palmeira aqui não vai poder ser cinza. Se não vai poder ser cinza, só sobra o verde. Então, nós temos aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Como aqui é ou na matemática, você soma. 4 mais 3 igual a 7. Portanto, concluímos aqui a correção da semana 4 de matemática, tá bom? Tiver qualquer dúvida, pessoal, é só perguntar dentro das atividades lá no Classroom. Ok? Valeu, obrigado.